Amém. Timóteo. Amém? Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Querida igreja, vamos ficar de pé e vamos elevar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos na Tua casa, Senhor, para Te servir e Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Pai. Recebe o nosso culto, a nossa adoração que apresentamos a Ti, ó Deus. Pai querido e amado, responde às orações dos Teus filhos, ó Deus eterno. Senhor, dai graça, dai poder, dai salvação, Senhor amado. Fica conosco, ó Deus, operando milagre e maravilha. Fala conosco pela Tua palavra, ó Deus eterno. Nós Te pedimos todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, queridos, com o hino de número 491. Glória a Deus. 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, num bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder.
para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, a poder, sim, sair vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, num bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza no sangue, a poder, sim, a poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue a poder, sim, a poder. Deus sangue tem este poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Que maravilha! Quantos podem dizer amém? Irmão, vamos ouvir uma palavra aqui pela professora Márcia. Professora Márcia tem uma oportunidade. Faz tempo que nós não a ouvimos. Irmãos, é sempre uma bênção de Deus ouvir a professora Márcia. Glória a Deus. Ela é professora tanto na área secular e aqui na igreja também é professora e a segunda superintendente da escola dominical. Que maravilha. Tem mais título do que o pastor, viu, irmão? A altura tá boa, irmão? Tá bom. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Dou graças a Deus por essa oportunidade, por estar aqui na casa do Senhor, para louvar e engrandecer o seu nome, pois é um privilégio muito grande estarmos na presença de Deus, né, irmãos? Quantos queriam estar aqui e não podem, mas nós estamos e vamos usar esse tempo para louvar ao Senhor na beleza da sua santidade, amém? Eu quero apenas compartilhar aqui com os irmãos uns versículos na palavra do Senhor. A gente tem que estar preparado, né? O óculos todo embaçado, eita, essas máscaras são uma bênção, mas nós temos que agradecer ao Senhor em tudo, né? Vamos ler uma palavra, meditar numa palavra muito conhecida, irmãos, que é o Salmo 23. Glória a Deus. Aleluia. A minha Bíblia tem uma tradução na linguagem de hoje. Salmo 23. A minha Bíblia diz assim: Deus, o nosso pastor. Que privilégio. O pastor, ele cuida da ovelha, ele guia a ovelha, ele
cuida de uma maneira que supre todas as necessidades da ovelha, e conosco não é diferente. Eu sei que Deus, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, e esse cuidado é um cuidado cheio de amor. É o cuidado do nosso pastor amado, que é o nosso Senhor, amém? Então vamos ver esse salmo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças, aleluia, e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo de até derramar. Irmãos, desculpem, porque meu óculos embaixo todo junto. Só um minuto. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? É um salmo bastante conhecido, onde o salmista ele diz que o Senhor é o pastor e nada faltará, que Ele faz descansar em pastos verdes e leva às águas tranquilas. Que coisa maravilhosa, irmãos, esse amor de Deus para com as nossas vidas, onde Ele supre as nossas necessidades. Muitas vezes a gente busca solução por tantos lados, em tantas coisas, com tantas pessoas, e elas não preenchem tudo que nós precisamos. Mas o Deus que nós servimos, esse pastor cheio de amor, Ele sim, Ele supre as nossas necessidades por completo. Eu estava lendo ainda hoje, no livro de Atos, e vendo ali, aquele homem que recebeu aquela cura, e Pedro falou para ele assim: não tenho ouro e não tenho prata. O que ele esperava era dinheiro, era bens materiais. Mas ali, Pedro disse que daria o que ele tinha. E ele tinha algo muito maior, porque ele estava com algo espiritual para oferecer para aquele homem, que era a bênção, a cura, que não vinha de Pedro, mas ele tinha do Senhor. Olha que coisa linda, né? Então, o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Às vezes a gente está esperando algo e o Senhor nos surpreende, irmãos. Isso é maravilhoso, porque às vezes aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou precisando, eu busco de uma forma, achando que vou receber daquela forma, e o Senhor nos surpreende. Ele vai muito além daquilo que eu e você esperamos. E isso é muito importante nas nossas vidas. Nós sermos gratos a esse Deus que trabalha dessa maneira na minha e na sua vida. Aqui o salmista continua dizendo, né? O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Que coisa linda, né, irmão? O Senhor renovar as nossas forças. Existem situações na nossa vida onde nós nos sentimos tão fracos, né? Parece que a gente não vai vencer, mas o Senhor nesta noite te diz que Ele está renovando as tuas forças. Ele está aqui para renovar as tuas forças nesta noite. Então, não desanime, não fique confiando nas tuas forças, mas coloca tudo na mão dEle, porque Ele pode todas as coisas. Eu não posso, o pastor não pode, às vezes quem mora com você não pode dar a solução, mas o Senhor, Ele tem tudo para mim e para você, amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecendo ao Senhor, porque é um privilégio, né, estar aqui, agradecer as orações que os irmãos têm feito aqui por nós, né, pela minha mãe, pela minha família, que o Senhor tem nos guardado e nos livrado. Eu sou imensamente grata, amém, irmãos? E eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quer contar bem, não?
Aleluia! Deus continue a abençoar nossa irmã, professora Márcia, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos estar louvando ao Senhor, agora com toda a igreja, 2 hinos. Quero chamar o irmão Áquila. O irmão Áquila estará comandando isso aí, irmãos, esse trabalho importante. E como nós costumamos falar, né? Se porventura a igreja, no momento, queira ficar de pé, fique à vontade. Quiser continuar sentado, também fique à vontade nesse sentido aí, no nome do Senhor Jesus. Amém. Som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a todos para nós juntamente louvarmos ao Senhor, tá? O primeiro hino vai ser Dia de Sol. Amém? Se os irmãos quiserem ficar de pé, fique à vontade. Som. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao nosso Deus eterno, aleluia. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui um engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas
mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Foi barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui um engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh, aleluia! Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Quem vem para Jesus, irmãos, Aleluia. o que é velho se torna novo. Glória a Deus. Segura um pouquinho aí, irmãos. Segura só um pouquinho. Aleluia. Sonoplasta aqui sofre com o pastor, né, irmão? Segura um pouquinho aí, irmão Francisco. Aí a bênção é grande. Os irmãos já com as salvas, por favor, pode se posicionarem aqui. Nós vamos estar fazendo esse importantíssimo trabalho, recolhendo as contribuições para a manutenção da obra do Senhor nosso Deus. Irmão diácono Timóteo. Aleluia. Sim, meu Deus. Abençoa, meu Deus. Amém. Pronto, queridos. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Se você quiser ficar de pé, louve ao Senhor. Aproveite essa oportunidade. É o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Elohim Shaddai. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo.
exércitos, Ele é santo. Jesus provedor, aleluia, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, Oh, aleluia! Ele está aqui. A sua presença é Jesus é a maravilhosa. paz, Ele é Deus e Rei. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Aleluia! De pé, irmãos, de pé como estamos. Soberano e bondoso Pai, toma a frente agora do teu filho, Senhor, que irá ministrar a tua palavra. Unja, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, para que assim possamos receber a porção da tua palavra, meu Senhor. Conceda-nos, ó Pai, da tua graça, Senhor, nos abençoe, meu Pai, para que possamos, meu Deus, estarmos prontos, Senhor, para ouvirmos, meu Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, sente. Presbítero Marcelo, com a palavra. Até 35 aí, meia hora mais. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero de antemão já parabenizar todos os pais nessa noite, por essa data especial, né? Deus abençoe, que Deus prospere o seu lar, que Deus abençoe, e que esse ministério tão glorioso que Deus nos deu, possa ser um ministério profínco, ensinando os nossos filhos na presença do Senhor. Meus irmãos, sem perca de tempo, abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. João 19. Vamos ler a partir do verso de número 1. Desculpa. A partir do verso de número 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa,
pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é o texto que fala sobre a crucificação do nosso Senhor. A crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi levado diante de Pilatos. E Pilatos, no momento da crucificação de Jesus, Pilatos, ele, a fim de homenagear Jesus, fez uma placa e pendurou na cruz, dizendo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A Bíblia diz que essa placa, ela estava escrita em 3 idiomas: aramaico ou hebraico, talvez na sua Bíblia esteja escrito hebraico, latim e grego. Esses 3 idiomas, irmãos, eram os idiomas que regiam o mundo no primeiro século. Esses 3 idiomas, eles representavam basicamente 3 coisas. O hebraico, ele representava a religião judaica. O latim, ele representava a política romana. E o grego, ele representava a filosofia. Para que nós possamos entender o significado e a importância dessa placa, é necessário que nós façamos algumas considerações, a começar pelo grego. Essa língua, ela era tão importante nos dias de Jesus, assim como o inglês é importante para nós hoje. Haja vista que os evangelhos que os apóstolos escreveram, mesmo eles sendo judeus, falando a língua hebraica, eles não escreveram os evangelhos em hebraico, mas eles escreveram o evangelho no grego. Tamanha era a importância dessa língua. No primeiro século, assim como nos dias de hoje, existiam escolas para ensinar o grego. Todo mundo queria falar o grego, porque Roma era o país da oportunidade. Todos queriam ir para Roma, assim como hoje todos querem ir para os Estados Unidos. Era a maior potência política e mundial do mundo da época. E quando os apóstolos escrevem os evangelhos em grego, a intenção era que o evangelho fosse propagado mais depressa. A importância do grego era tão grande que quando o Império Grego ele é destruído no ano 146 a.C., quando Alexandre ele cai e o seu reino é dividido sobre 3 soldados, Ptolomeu ele fica com aquela parte perto da África, ali por volta do Egito, chamada Alexandria. E ele tinha ali uma biblioteca chamada Biblioteca de Alexandria. E aquela biblioteca tinha todo tipo de livro de todos os filósofos, Platão, Aristóteles, todo tipo de filósofo tinha. Mas ele percebeu que ali não tinha um exemplar da Bíblia Sagrada. Então, ele manda um dos seus homens ir até Jerusalém e chamar um sacerdote chamado Eliezer e incumbiu Eliezer de fazer uma tradução da Torá para a língua grega. E a língua ali, e aquela tradução conhecida como a tradução da Septuaginta. Tamanha era a importância da língua grega. A língua grega, ela simboliza a filosofia. Ontem eu estava vendo o pastor aqui falar sobre a importância da filosofia. E nós observamos, irmãos, que dentro do período da história da filosofia, o período ele se divide basicamente em 3. O período pré-socrático, o período clássico e depois a patrística, que já envolve os filósofos da igreja. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que dentro da filosofia foi intencionado um pensamento
chamado antropocentrismo. Dentro dessa filosofia pré-socrática, eles pregavam que o homem era o centro de todas as coisas. Eles falavam que o homem era a coisa mais importante que existia na face da terra. Porque eles queriam combater o monoteísmo pregado pela religião judaica. E eles colocavam o homem acima de Deus, acima a experiência humana, acima da experiência de Deus. Mas nenhum desses filósofos, irmãos, nem Platão, nem Aristóteles, nem Sócrates, eles puderam conseguir entender a importância que o Evangelho tem e faz dentro da alma do ser humano. Há quem diga que o Evangelho é uma forma de filosofia. Mas, meus irmãos, o Evangelho não é uma forma de filosofia. Porque o Evangelho não é uma coisa formada no intelecto humano. O Evangelho é revelado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho, ele está acima da filosofia. Jesus está acima de Aristóteles, está acima de Platão, está acima de Sócrates. Não existe nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum acadêmico, não existe nenhum tipo de psiquiatra, nenhum tipo de psicólogo que consiga desvendar a profundidade que o Evangelho tem sobre a importância que ele tem nas nossas vidas. Existe um psiquiatra muito famoso nos nossos dias, chamado Augusto Cury. E ele disse um dia que ele ia escrever um livro, e esse livro ele ia colocar várias pessoas emblemáticas. Ele era o maior ateu que existia no Brasil. E ele falou assim: vou colocar Jesus, e eu vou estudar a personalidade de Jesus. Assim como que ele fez com Napoleão Bonaparte, com Gandhi e com outros homens. Mas ele disse que quando ele começou a estudar a personalidade de Jesus, ele achou que ia achar um homem de uma personalidade fraca, um homem de emoções abalada. Mas ele disse que isso surpreendeu quando ele começou a entender que Jesus não era algo feito pela mente humana, que Jesus não era algo, aleluia, feito pelo intelecto humano. É somente sendo filho de Deus para dizer o que ele disse, somente sendo filho de Deus para fazer o que ele fez. Aleluia. Quando na placa de Jesus colocaram essa inscrição no grego, ali estava dizendo para todos os filósofos: Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não existe nenhum tipo de sociologia, nenhum tipo de ciência social que consiga mensurar o poder do nosso Senhor e do nosso Salvador. Não existe nenhum tipo de remédio de tarja preta que consiga fazer a mudança na alma que o Evangelho é capaz de fazer. Não existe, irmão, nenhum tipo de homem, nenhum tipo de psicólogo, nenhum tipo de psiquiatra que consiga pegar 12 homens sem letra, sem cultura, sem sabedoria e transformar eles em baluartes que transformariam o mundo pela pregação da palavra de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja esse Jesus, porque Ele é maravilhoso. Oh, eu sinto o cuidado dele sobre a tua igreja. Não tem pandemia que possa parar a marcha dessa igreja. Não tem coronavírus, não tem. Crente salvo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não teme a morte. Ele caminha para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. A segunda expressão que estava escrito ali era no latim. E o latim, irmãos, ele simboliza a política romana. Nós podemos perceber que
Ali no ano de... quando o Império Romano cai e que se levanta o Império Grego cai e que se levanta o Império Romano. Roma subjugou Israel. Israel pagava impostos para o Império Romano. Israel, ele ficava como escravos do povo romano. E ali, irmãos, o povo de Israel almejava um libertador. Almejava que se levantasse um homem que pudesse quebrar todo tipo de jugo romano sobre a nação de Israel. Da mesma forma aconteceu lá no livro de Jeremias, com a nação babilônica. O povo clamava por libertação. Então, irmãos, existia um movimento chamado movimento messiânico, que dentro da antropologia, eles estudam, eles dizem que muitos homens se levantavam dizendo que era o Messias. Mas não demorava muito tempo, era morto, o povo era disperso e acabava aquele negócio rapidamente. Então, quando Jesus ele se levanta, a Bíblia diz, irmãos, que começou um movimento dentro da nação de Israel e quiseram fazer Jesus de rei. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele olha, aleluia, e olha para aquele povo e diz assim: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é um reino político. Não é um reino terreno. Não é um reino democrático. O meu reino é fazer a vontade do Pai que está no céu. E ali, irmãos, ali no capítulo 6 e o versículo 14, no livro de João, a Bíblia diz que quando Jesus descobriu que ia fazer ele de rei, ele foi para o monte orar. E esse pensamento, irmãos, ele era tão forte, que lá no capítulo 5 de Atos, versículo 35 a seguir, a Bíblia diz que os discípulos estavam pregando, curando, fazendo maravilha, e prenderam eles, deram uma surra neles. Aí se levanta um homem por nome Gamaliel e diz: opa, calma lá. Esses homens que estão pregando no nome desse Jesus, se essa obra for de Deus, ela não pode parar. Já se levantou aí um tal de Teudas, ele foi morto e o povo foi disperso. Já se levantou um tal de Judas Galileu, ele começou a arrastar uma grande multidão, mas ele foi morto e o povo também foi disperso. Mas se esses homens estiver fazendo a vontade de Deus, vocês não podem fazer nada contra esta obra. E Gamaliel deu esse tipo de conselho. E lá em Lucas, no capítulo 4, irmãos, para provar que Jesus, que o reino dele não era desse mundo, que o reino dele não era político, a Bíblia diz que o diabo levou ele para um pináculo do templo e ofereceu para ele todos os reinos da terra. E falou: eu te dou, se você prostrado me adorares. Mas ele disse: só ao Deus Todo-Poderoso nós vamos adorar e prestar culto. E para sintetizar esse pensamento, irmãos, Paulo, ele diz lá no capítulo de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, gozo e alegria do Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que Jesus tem para a tua igreja está acima daquilo que a política pode oferecer. Eu nunca vi, irmãos, nos nossos dias, tanto interesse pela política. Isso não é ruim. Mas tem crentes pensando que presidente vai salvar ele. Tem crente pensando que o presidente vai curar. Tem crente colocando a sua fé no presidente. Não se engane, meu irmão. O único que pode salvar, e que pode curar, e que pode libertar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu não estou dizendo isso porque eu sou contra as autoridades constituídas. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades constituídas. Mas eu quero dizer que o Evangelho está acima disso, irmãos. O crente, ele não pode pensar, irmãos, que talvez seja uma intervenção divina, porque está mais para uma experiência social. Um homem que se levanta, levantando a bandeira dos evangélicos, e todo mundo está pensando que Deus levantou ele. Mas não esqueça, irmãos, a única palavra que salva é a palavra do nosso Senhor. Ele é o único que não erra. O homem perece, o homem peca, o homem ele falha, mas o nosso Deus é perfeito. Ele não falha, ele é perfeito. Ele está acima, aleluia, dos governos, acima dos reis, acima de todo tipo de governante sobre a face da terra. Aleluia. Não existe, irmãos, nenhum tipo de organização política, social, seja ela comunista, democrática, de direita, de esquerda, de regime totalitário, autoritário. Não existe nada disso que esteja acima do Evangelho. O Evangelho está acima de tudo isso. Por isso que lá no capítulo 5 de Atos, quando as autoridades mandaram os apóstolos parar de pregar, eles disseram: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque se eles fizerem lei para barrar a igreja, nós vamos continuar dizendo que Jesus salva. Se eles fizerem lei para fechar as igrejas, nós vamos continuar pregando que Jesus liberta. Se eles fizerem lei para calar a igreja, a Bíblia diz que esse povo se calar, Jesus vai levantar as pedras, clamarão, porque vai ter crente pregando na praça, no trem, no metrô, no ônibus, no aleluia, no mercado. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aleluia. Labacandarabacandaraí. É por isso que Pilatos mandou colocar ali: Jesus, rei dos judeus. Em latim. César precisava ver que existia um rei. Pilatos estava com medo de desobedecer à vontade de César. Mas tem uma coisa: Jesus é rei. Jesus é rei. Jesus é rei. E para finalizar, irmãos, o hebraico, a língua da nação de Israel. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que a lei, ela trazia apenas a sombra dos benefícios que haveriam de acontecer. Tudo o que estava no Antigo Testamento era apenas sombra das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. E quando Paulo ele escreve a Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele diz: porque primeiramente eu entreguei o que recebi de Jesus Cristo, que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Notem que Paulo ele faz questão de afirmar que a morte de Jesus, ela estava baseada dentro das Escrituras sagradas. E quando eu ouço essa expressão, quando eu já leio logo no livro de Gênesis até o Apocalipse, eu vejo Jesus dentro da Bíblia Sagrada. Quando eu olho, irmãos, para o livro de Gênesis, no capítulo 13, versículo 15, que chama ali, os teólogos chamam do proto-evangelho. Ali Deus está dizendo assim: olha, vai nascer da mulher alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. Está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vemos no versículo 22, no versículo 21, quando Deus ele sacrifica um animal e tira a pele dele para cobrir Adão e Eva, ali é um símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus.
Quando eu leio no livro de Gênesis capítulo 22, que Deus manda, aleluia, Abraão subir ao monte e oferecer Isaac como sacrifício, ali eu estou vendo, aleluia, o simbolismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu vejo no livro do Gênesis, aleluia, no livro do Êxodo, Moisés mandando sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, ali eu estou vendo o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu leio no livro de Levítico, que eu vejo o tabernáculo, eu vejo a porta, eu vejo o candelabro, tudo aquilo aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele disse em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Aleluia. Quando o sacerdote entrava, passava pela porta, ele se deparava com a pia, e Jesus diz: eu sou a água. Aleluia, a água que limpa. Quando ele passava pelo candelabro, Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quando passava, aleluia, pelo altar do incenso, Jesus está dizendo que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando passava pelo altar do sacrifício, estava dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele passava pelo Santo do Santo, estava cumprido o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque ele morreu segundo as Escrituras. Meu tempo já acabou, irmãos. Todas as profecias se cumpriram em Jesus. Se nós fazemos um estudo, só no dia que Jesus morreu se cumpriu mais de 20 profecias. Só no único dia da morte dele. Mas a Bíblia diz em Isaías que ele nasceria de uma virgem, e ele nasceu. Miqueias diz que ele nasceria em Belém, e ele nasceu. Que ele ia receber a visita dos magos, e ele recebeu. Seria perseguido na sua infância, e ele foi. Foi levado para o Egito. Ele entrou em um jumentinho. Zacarias disse no livro de Zacarias, capítulo 9, e versículo de número 9. Seu ministério se daria na Galileia, segundo Isaías, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aleluia. Ele falava por parábolas, segundo Salmo 82, Salmo 78, versículo 2. Ele ficou em silêncio na hora da morte, como Isaías diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Só no dia da sua morte, irmãos, ele foi traído, como o Salmo diz, foi vendido por 30 moedas de prata, foi surrado, cuspido, contado entre ladrões, transpassado, não teve nenhum osso do seu corpo quebrado. A natureza se manifestou, os discípulos foram dispersos, e ao terceiro dia ele ressuscitou para cumprir o que está escrito nas Escrituras. E quando João, lá na ilha de Patmos, tem uma visão de Jesus glorificado, aleluia, a Bíblia diz que na sua coxa tinha um diadema e estava escrito: Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei do judeu, Ele é Rei dessa igreja, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus também está acima da religião, irmãos. De qualquer tipo de homem, de qualquer tipo de fundador de religião, Jesus está acima. Jesus está acima de Abraão, Jesus está acima de Jacó, Jesus está acima dos patriarcas, Jesus está acima dos profetas, Jesus está acima de qualquer tipo, irmão, de qualquer pessoa que já pensou em fundar uma religião. Ele está acima, aleluia, porque Ele é poderoso. Ele está acima de Maomé, está acima de Buda, está acima de Confúcio, está acima de Zoroastro, está acima de Lao Tse, está acima dos papas, está acima do pastor Zé Wellington, está acima do corpo de obreiro, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. A Ele seja honra, seja glória, aleluia, para todos sempre. Esse Jesus, Ele é poderoso, irmãos.
Ele está acima dos seus problemas. Ele está acima das suas lutas, está acima da tua dor. Não tem nada impossível para esse Deus. Não tem nada impossível para esse Deus. Já se levantaram reis, já se levantaram homens ditadores para parar a marcha dessa igreja. Mas quando Jesus diz assim: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, isso quer dizer que não tem ninguém que possa parar essa igreja, porque Jesus está na frente dela. Oh, aleluia. Mas Isaías disse: ele era desprezado e não haveria beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Mas a Bíblia diz que o pecado, aleluia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quantos podem dizer amém? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, tem os pedidos de oração. Hoje, na instrumentalidade da nossa irmã Fabiana. Glória a Deus. Quem está na sonoplastia aí, irmão? A minha voz não é tão alta como a do pastor, como a do presbítero Marcelo. Glória a Jesus. Amém? Olha aí. Eu saúdo a igreja com a paz, Senhor. Pedido de oração. E a nossa irmã Ivani pede oração pela sua família. Seu tio Beto teve morte cerebral agora à tarde, em especial pelo seu filho Rogério, que está inconsolável. Que vamos orar. Fabiana pede oração em favor da sua família e seu irmão Douglas. Marta pede oração em favor da saúde da Emília. Andréia Raposo pede oração por toda a família. E mãe Isabel pede oração em favor da sua irmã Elisinete, por libertação. Isilda Pitel, pelo seu filho Roberto. Irenice, oração por sua saúde e família. E não posso deixar aqui meu feliz Dia dos Pais para cada pai. Para minha mãe, que é meu pai. E para o meu esposo, para cada um de vocês, viu? Feliz Dia dos Pais. Glória a Deus. Eu também quero parabenizar todos os pais. Que a bênção de Deus esteja abundantemente sobre a vida de cada papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos de pé, queridos. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Nosso próximo culto será quando, irmãos? Terça-feira, nosso culto de ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Que hora, irmãos? Às 19h30. Amém? Os irmãos venham, terão um período de oração e depois estaremos também, querendo Deus, ministrando a palavra do Senhor. Irmão Wilson, irmão Wilson, tio Antônio Lopes, que sofreu por um infarto, e também pede oração em favor de uma irmã Célia, que está entubada. Rosa pede oração por sua família e Edson, por porta de emprego. Maria José pede oração em favor da sua família. Eric por libertação e saúde, libertação por Jonathan e por toda a família. Fátima pede oração em favor da sua família. Irmã Cláudia e sua tia Bia. Irmão Carlos Roberto por sua família. Adriana pede oração pela sua família. E José Brito por toda a família e por seu filho que está viajando. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Fabiana, em nome de Jesus. Irmão Áquila. Vem aqui orar, irmão Áquila.
Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, somos gratos a Ti nessa noite por tudo quanto o Senhor já tem falado conosco. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro nessa noite, ó Pai, com cada pedido de oração, Senhor, que aqui foi citado, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, Senhor. Entra, Senhor, com a Tua providência, meu Senhor amado, com o Teu socorro, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos, crendo na vitória, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa semana no nome do Senhor Jesus.